Oi pessoal, professor Born, vamos então para a nossa aula 15 da Geografia B, a Geopolítica. Turma do extensivo, vamos então falar sobre a indústria brasileira e seus pontos principais, desde a origem da indústria brasileira até os momentos atuais. Vamos lá. Então, estamos na Geografia 4B, na aula 15, na sua página 27. Para a gente iniciar o nosso raciocínio, então, temos aqui uma charge que mostra um pai e um filho caminhando. E aí o garoto pergunta: pai, por que ninguém está comprando? E o pai responde: porque está todo mundo sendo demitido. Ué, e por que está todo mundo sendo demitido? Porque ninguém está comprando. Esse é o momento que o Brasil vive, não somente o Brasil, mas o mundo vive desde a mais recente crise internacional que começou em 2006, com a queda do subprime nos Estados Unidos, que contaminou as economias europeias com a crise do PIGS, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha em 2008, e repercutiu para o planeta, e o Brasil então está tendo essa onda de queda econômica agravada com o Covid. Então, quando existem muitas pessoas desempregadas, elas consomem menos. Quando as pessoas consomem menos, as lojas vendem menos e os funcionários ociosos, então, são demitidos. Quando os funcionários ociosos, então, pela baixa procura, são demitidos, mais pessoas, então, sem recursos financeiros, mais pessoas com menor potencial de consumo, mais gente demitida e temos uma espiral negativa da economia, muito difícil de reverter. Isso está acontecendo no mundo inteiro nesse ano de 2020, que vem desde a queda econômica de 2006 dos Estados Unidos, que ainda não conseguiram se recuperar. Então nós temos aqui alguns conceitos importantes, por exemplo, a economia de aglomeração. Aglomeração é quando várias empresas localizam-se em um ponto, aglomeram-se aproveitando estradas, pontos de fornecimento de matéria-prima, mão de obra qualificada, portos, aeroportos, fornecimento de energia, fornecimento de água, fornecimento de esgoto. Então nós temos a chamada economia de aglomeração. Intensa concentração da instalação de empresas produtivas ou de atividades econômicas em uma determinada região do espaço geográfico, resultando em maior produtividade. Nas áreas de concentração industrial, há boas instalações de armazéns situados próximos de terminais de transportes ferroviários, rodoviários, portuários, com bom fornecimento de energia, com centros atacadistas, mão de obra e mercado consumidor. As empresas buscam vantagens que não conseguiriam se estivessem isoladas. Provocam uma aglomeração da produção, o que traz tanto vantagens como desvantagens. O ideal é que as indústrias concentradas tenham correlação entre si. Por exemplo, se uma indústria ela vai produzir automóveis, se ela se instalar numa concentração, numa economia de aglomeração, por exemplo, de uma indústria que extrai minérios que vão para uma indústria próxima que faz o processamento desse minério, derrete esse minério numa siderurgia e faz grandes chapas de aço que são levadas para uma indústria que vai transformar essas chapas de aço nas partes básicas dos automóveis, uma outra indústria que fabrica então motores, uma outra indústria nas proximidades que fabrica rodas, que fabrica então os pneus de borracha. Essas indústrias, elas então têm correlação entre si, mas nada impede que uma indústria de alimentação, uma indústria de bolacha também possa estar próxima, porque terá mercado consumidor e aproveita então as mesmas infraestruturas. Então, o ideal é que as indústrias concentradas tenham correlação entre si, gerando economia de escala e de produção, mas não necessariamente precisam pertencer ao mesmo setor econômico. Economia de aglomeração de serviços.
a concentração de indústrias em um espaço geográfico pode também favorecer uma aglomeração de serviços, muita mão de obra especializada em um ponto. A aglomeração, então, de serviços, tendência que vem crescendo atualmente. Vantagens de uma economia de aglomeração: ganho de produtividade, tudo concentrado se produz mais rápido e mais eficazmente. Redução do custo logístico, aproveitam as mesmas infraestruturas, cria oportunidades através da possibilidade de encontros mais produtivos entre quem demanda e quem oferta o produto. Estando as indústrias próximas, uma precisa de matéria-prima, ela consegue então contatos pela proximidade. Desenvolvimento urbano da região, através do desenvolvimento das atividades complementares, com melhores ofertas de hospitais, escolas, atividades culturais, entre outros. As desvantagens de uma economia de aglomeração são gargalos em bens públicos, como assim pode-se verificar com o passar do tempo. Uma infraestrutura saturada, muito movimento, muito excesso de veículos em um ponto, por exemplo, com um sistema de transporte sobrecarregado, como é, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Elevação de preços devido à especulação imobiliária e de terras pode provocar pressão inflacionária, podendo inclusive estimular o surgimento de bolhas imobiliárias pela valorização especulativa do espaço. Fortes pressões ambientais, alta pressão competitiva, falta de áreas de reserva, desigualdade econômica, exemplos de economia de aglomeração no Brasil, São Paulo, no mundo, Vale do Silício, nos Estados Unidos. Quando falamos em economia do Brasil colônia, desde 1500 até 1930, o Brasil optou pela primarização da economia, ou seja, fazer exportação de matéria-prima de baixo valor agregado. Por exemplo, cana-de-açúcar, sem processamento. O Brasil exportou pau-brasil, sem grandes processamentos. Então, primarização da economia. O Brasil atualmente exporta soja, exporta milho, exporta ferro, bauxita, cassiterita, ou seja, primarização da economia com baixo valor agregado. O alvará de 1785 da rainha, conhecida como Maria a Louca, impedia a implantação de indústrias no Brasil para não concorrer com a Inglaterra. O Brasil, quando percebeu a indústria surgindo na Inglaterra em 1760, houve ideias de trazer a indústria para o Brasil, mas a rainha, Dona Maria, impediu, através do alvará de 1785, de que a indústria fosse implantada no Brasil. O Brasil poderia ser uma referência industrial, talvez mais poderosa do que a Europa na época. Ciclos econômicos que o Brasil teve. Ciclo do pau-brasil, que começou então em 1502 com a extração do pau-brasil no litoral nordestino, desde Rio de Janeiro até então o Rio Grande do Norte, numa faixa de 200 quilômetros a partir do litoral. O pau-brasil, então, prevaleceu como a economia do Brasil pré-colônia até 1530, quando então a cana-de-açúcar toma esse mercado. A cana-de-açúcar vai prevalecer como a economia principal do Brasil quando o rei de Portugal morre em 1580 até 1640 e o Brasil passa a ser então dominado pela dinastia espanhola com então Felipe II e desorganizou a produção de cana-de-açúcar no Brasil. A briga dos espanhóis com os holandeses fizeram com que houvesse invasões no Brasil e a produção de cana-de-açúcar começasse a ser feita em grande escala nas Antilhas, na América Central, e o Brasil então perdeu a produção de cana-de-açúcar. Nós também tivemos o ciclo do gado, que foi um ciclo mais interno do Brasil, com as drogas no sertão, quando em 1616, por exemplo, se funda então fortificações que vão dar origem à cidade então de Belém e posteriormente em 1669, quando dá origem à cidade de Manaus. A extração do ouro, quando se descobre então esse importante metal
que era tão caro para Portugal, para então a prática da economia do bulionismo, o ouro então descoberto em Sabará e Mariana, fez com que houvesse uma atração desenfreada de pessoas para Minas Gerais, migrando então pessoas dos litorais para a interiorização do Brasil. Algodão e fumo foram importantes produtos quando então o ouro, drogas do sertão, gado não tinham tanta expressividade. O algodão foi muito importante quando a Inglaterra, a partir de 1760, começa a fazer então indústrias de tecelagem e o Brasil passa a ser fornecedor de algodão, assim como outros países, tanto da América do Sul, como também, principalmente, Estados Unidos. O fumo vai ser um dos produtos, então, de grande consumo na Europa. O cacau e o café serão produtos, então, de grande força econômica a partir de 1850. Características da economia de primarização. Temos então aqui nesse importante mapa mostrando que o litoral brasileiro foi o qual começou a produção de cana-de-açúcar, principalmente no nordeste do Brasil, na chamada Zona da Mata, com o solo de Massapê. Também temos a pecuária que se alastrou aqui pelo Rio São Francisco, que foi para o nordeste do Brasil, na parte central brasileira, sempre acompanhando áreas hídricas, e também no Rio Grande do Sul se desenvolvendo então a cultura então do gado, criação de animais. A mineração, tanto então em Minas Gerais, como também na região central do Brasil, na região centro-oeste do Brasil, lá em Mato Grosso. Drogas do sertão foram, então, um grande produto de exportação do Brasil, as drogas do sertão, quando, então, castanha do Pará tomava o mercado europeu como uma especiaria de grande valor. Também produzimos, então, algodão no nordeste do Brasil e vias de transporte de comunicação pelo litoral em estradas extremamente precárias que faziam com que a demora fosse gigantesca no deslocamento interno do Brasil. Exportações de matéria-prima de baixo valor agregado geravam poucos recursos para o próprio Brasil. O Brasil exportava, por exemplo, cana-de-açúcar sem processamento. O Brasil exportava, então, café sem processamento, baixo valor agregado. Atualmente, o Brasil exporta em grande quantidade grão de soja, ou seja, baixo valor agregado. Se o Brasil exportar, ao invés do grão de soja, farinha de soja, você vai ter já uma mão de obra agregada, um valor de mão de obra agregado. Se o Brasil exportar suco de soja dentro de caixinhas, por exemplo, a caixinha necessita, então, daquela tampinha plástica, se vender em um aglomerado, por exemplo, com 6 caixas, produto vindo do Brasil, com um copo junto, você tem, então, por exemplo, um valor agregado para a exportação. Então, existem produtos de mais valor agregado e menos valor agregado. Satélites, aviões, submarinos, armamentos, são produtos, então, de grande valor agregado, mas o Brasil optou pela primarização da economia. Exportação de matéria-prima de baixo valor agregado, não necessitando investir em educação, em pesquisa, em tecnologia de ponta. Em um primeiro momento, isso é mais econômico, mas no médio e longo prazo, esses produtos, então, não trazem riqueza para o país. Um país que não possui renda própria com exportações, com produtos de alto valor agregado, não consegue investir no seu próprio crescimento por descapitalização, necessitando de empréstimos internacionais, produzindo dívida externa em moeda estrangeira, ficando dependente das economias internacionais. O Brasil importava produtos industrializados, o Brasil poderia fabricar os produtos, mas a elite na época entendia que a melhor coisa era fazer a primarização da economia, por exemplo, com a produção de café e exportação de café. O Brasil possuía poucas indústrias e de pequeno porte voltadas para bens de consumo duráveis e não duráveis. O Brasil não possuía indústria de base
com total dependência externa pela opção de investimentos na primarização da economia. Se alguém precisasse de facas, equipamentos de cozinha, por exemplo, talheres, tinha que importar, porque o Brasil não fabricava nenhum talher. Características da primarização. O Brasil só consumia produtos feitos em Portugal, pacto colonial e o mercantilismo. Portugal enviava para o Brasil, por exemplo, farinha. Portugal enviava para o Brasil bolacha, enviava para o Brasil peixe, enviava para o Brasil vinho e queijos, ou seja, produtos que o brasileiro naquela época podia comprar, e desestimulava-se o consumismo por o Brasil ser escravista e não ter mercado consumidor. O Brasil era muito pobre na região da época da Brasil Colônia. A partir de 1850, quando acontece então as leis, o início das leis abolicionistas do Brasil, pós a lei de Bill Aberdeen de 1845 da Inglaterra, cresceu a vinda de imigrantes com novas ideias e anti-escravistas. Em 1888 acontece o fim da escravidão e impulsionou o crescimento econômico via industrialização, com capitalismo de consumo menos vulnerável do que a economia primária. O Brasil colonial impunha barreiras para qualquer industrialização nacional e autonomia econômica frente à colônia. A Guerra Mundial forneceram, tanto a primeira como a segunda, o crescimento da indústria nacional, enfraquecendo a elite agrícola cafeicultora. Por exemplo, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, em 1914 e 1918, quebrou o mundo europeu e o Brasil, que importava produtos, não conseguia mais importar, surgindo então a necessidade de, se houvesse uma situação de convulsão internacional, o Brasil pudesse ter a sua própria produção para suprir o seu mercado interno. Começa a mudar a cabeça da elite daquela época. Então, as guerras mundiais favoreceram o crescimento da indústria nacional e, após a Primeira Guerra Mundial, que acabou então em 1918, em 1929 acontece então a queda da Bolsa de Valores de Nova York, o mundo compra muito menos café, o Brasil teve que queimar 78 milhões de sacas de café, fora o café que se perdeu então nos campos de produção. Isso enfraqueceu a elite agrícola cafeicultora e abriu espaço para um novo grupo de pessoas com ideias mais modernas, com capital para investir na industrialização do Brasil. O fim do modelo agrário exportador diminuiria a dependência externa do Brasil. O Brasil passaria a fabricar produtos que até então importava. Substituição de importação. Economia do Brasil getulista. Temos essa imagem que mostra então aqui Getúlio Vargas quando assume o poder em 1930. Após então o governo então do café com leite, Getúlio Vargas faz a marcação do fim do governo de café com leite. Modelos substituído de importado. Getúlio Vargas então começa então a trazer de fora então produtos que pudessem criar indústrias no Brasil. O Brasil começou a importar, por exemplo, não somente peixe, bacalhau, esse tipo de coisa, mas o Brasil começou a importar ferro, porque o Brasil não tinha siderurgia, nós não tínhamos nada de indústria de base. O Brasil começou a importar, então, cimento. O Brasil começou a importar trens, as máquinas que movem os trens, as locomotivas, também, então, os vagões. Começou a importar trilhos de trem, porque o Brasil não conseguiria produzir trilhos de trem. O Brasil começou, então, a importar matéria-prima para se fazer indústrias no Brasil. Ou seja, o Brasil tinha a intenção de industrializar-se, criar, então, indústria de base para poder derreter o ferro, a gente fazer martelos, a gente fazer prego, a gente fazer tudo que necessitava para a nossa indústria. Modelo de substituição de importados.
Bens intermediários, ferro, o Brasil começou a importar aço, cimento, locomotivas, trilhos de trem, peças e equipamentos de rodagem, automóveis, farinha, petroquímicos, por exemplo, como querosene, combustíveis para os automóveis e assim por diante. O Brasil passaria a fabricar os produtos que importava. Até então importava, agora passaria a fabricar, gerando emprego, renda e valor agregado aos produtos, diminuindo a dependência externa, o que não foi bem visto pelos países ricos que perceberam no Brasil um potencial concorrente. O Estado passou a investir maciçamente em infraestrutura industrial, com hidrelétricas, rodovias, malhas ferroviárias, portos, instalações de máquinas e equipamentos para a extração de carvão em Santa Catarina com sua própria economia. O Brasil começou a endividar-se internamente para poder então fazer as indústrias. Getúlio copia o modelo de Roosevelt nos Estados Unidos. O presidente Franklin Delano Roosevelt assume o poder dos Estados Unidos pós-crise de 1929. Franklin Delano Roosevelt assume o poder em 1933 e a economia estava paralisada. Roosevelt começa a pegar o Estado americano e começa a fazer escolas, gerando muito emprego. Começa a fazer estradas nos Estados Unidos. O Estado americano começa a patrocinar portos, aeroportos, universidades, pontes, criando empregos e fazendo a roda da economia girar. O Getúlio Vargas copia o modelo, então, de Franklin Delano Roosevelt. A concentração industrial fica no Sudeste, justamente pelo Sudeste ter estradas de trem já estabelecidas, áreas portuárias, fornecimento, então, de energia, de água, concentrou-se as indústrias no Sudeste e passou a atrair muitas pessoas para essa região, um intenso êxodo rural. O Brasil passou a investir em indústrias, então, de base. Em 1939, começou a ideia de fazer a Fábrica Nacional de Motores com Getúlio Vargas, de aviões, então motores de aviões militares e civis, de automóveis e de caminhões, que acabou sendo inaugurado então em 1942. Aqui nós temos então a Fábrica Nacional de Motores produzidos então aqui no Brasil, diferente do Brasil exportar somente café. O Brasil agora estava produzindo automóveis. Esse foi o nosso primeiro caminhão montado no Brasil com a mecânica, então, da Itália. E também temos o Vemaguete, de 1956, que era fabricado em São Paulo, gerando muito emprego, então, na indústria de construção automobilística. Em 1941, Getúlio Vargas faz a Companhia Siderúrgica Nacional com investimento internacional dos Estados Unidos. Em 42 faz a Companhia Vale do Rio Doce, que é então extração de minério de ferro no Brasil, Minas Gerais e também no norte do Brasil, no Pará. Em 1943, outra estatal, a Companhia Nacional de Álcalis, ou seja, fabricando barrilha. Barrilha é o carbonato de cálcio para a fábrica de vidros, papel, sabão e detergente, produtos que o Brasil importava todo e agora passaria a fabricar no Brasil. Em 43 também faz a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Em 1953 faz a Petrobras. A implantação das indústrias com capital estatal estimulou o surgimento de outras, após 1945, que se instalaram no entorno de São Paulo, surgindo então o ABCD Paulista. Temos aqui o ABCD Paulista, aqui nós temos o estado de São Paulo, nós temos então aqui a cidade de São Paulo. E próximo à cidade de São Paulo, na região sudeste, na Grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, nós temos então aqui o centro, nós então temos o sudeste, o ABCD Paulista. Temos aqui então Santo André, letra A, Santo André. Nós temos então aqui São Bernardo do Campo, então ABC. Nós temos então São Caetano, e aí então nós temos o D, nós então temos Diadema. Aqui concentrou-se as indústrias aproveitando a infraestrutura e o Brasil então começa a ser um país de investimento com favorecimento do Estado
para então a industrialização do Brasil, que até o momento não havia sido investido. Com o Juscelino Kubitschek, a nossa economia então vai ter o chamado plano de metas, 50 anos em 5. A industrialização para o Juscelino Kubitschek não tem que ser desenvolvida, ela tem que ser rápida. Então, através de fortes estímulos à instalação de transnacionais. Para Juscelino Kubitschek, o Brasil poderia não perder tempo em desenvolver indústrias, mas trazer indústrias já prontas para o Brasil. Isso daria um rápido crescimento. Essas, na realidade, seriam indústrias de maquiagem, dando a aparência de que o Brasil é desenvolvido, mas os projetos das industrializações vêm de fora, então o Brasil apenas faria montagem e não desenvolvimento. Se o Brasil não vai fazer desenvolvimento, não é necessário investimento tanto em educação, apenas no operariado e na educação do operariado para operar máquinas no Brasil. ênfase em indústrias automobilísticas, modernidade em São Bernardo do Campo. Com isso, então, as indústrias que vieram para cá com automóveis muito mais elaborados acabaram, então, impactando na nossa indústria nacional, quebrando a indústria brasileira. Forte êxodo rural e provocou o inchamento de São Paulo, criando diversos empregos. Muitas pessoas saíram do campo e foram então em busca de emprego na cidade, ocorrendo um excesso de oferta de mão de obra e com isso então baixos salários, havendo então problemas de consumo nas grandes cidades pelos baixos salários e pequeno consumo. Prioridade para modal rodoviário e a mecanização da agricultura. Dessa época para frente, cada vez mais os investimentos em trens, que são excelentes veículos para transporte de cargas pesadas a longas distâncias. O Brasil passa então a investir apenas no modal rodoviário, cada vez então entrando em colapso o nosso modal ferroviário. Construiu a hidrelétrica de Três Marias, construiu a hidrelétrica de Furnas, rodovia Belém-Brasília, criação de Brasília e a oestificação, ou seja, a migração do Brasil para o oeste. Fortes empréstimos internacionais e a dívida externa com inflação de 27%. Para construir todas as obras do JK, o Brasil não tinha recursos financeiros, então o Brasil pediu dinheiro emprestado para as economias internacionais, aumentando então nossa dívida externa e a partir daí a nossa dívida ficou quase impagável, 27% então de juros no Brasil. Quando falamos em industrialização nos governos militares, os militares assumiram o poder entre os anos de 1964 até 1985, permanecendo no poder 21 anos, quando aconteceu então um momento chamado de Milagre Brasileiro. Investimentos pesados na infraestrutura interna. O Brasil carecia de infraestrutura interna, de estradas, avanço para o oeste do Brasil, avanço para a região amazônica, criação da região de Manaus, Zona Livre de Manaus. O Brasil precisava então de infraestrutura portuária e para a atração de indústrias internacionais. Milagre econômico brasileiro, com crescimento do PIB de 14% em 1973. Os militares, então, além de um crescimento gigantesco, a China recentemente crescia 14%, o Brasil teve, na época dos militares, um dos maiores crescimentos do mundo. E os militares fizeram 4 portos, fizeram estradas no Brasil, fizeram, então, cerca de 5 milhões de moradias, de casas populares, e como as pessoas não tinham dinheiro à vista para comprar, os militares criaram então o Banco Nacional de Habitação, BNH, para que a população pudesse então adquirir essas casas populares. Construíram então, fizeram o Mobral, o Movimento Brasil Alfabetizado, construíram 15 universidades federais, fizeram a Embrapa, fizeram a Embraer, construíram então grandes hidrelétricas no Brasil, por exemplo, a hidrelétrica então de Itaipu, que foi até 2012 a maior em tamanho do mundo, até que a China construísse então a hidrelétrica de Belo Monte e tomasse então esse lugar.
O Brasil, então, começou a fazer muito mais extração de petróleo. O Brasil fez com que o nosso litoral tivesse, então, a dimensão de 200 milhas marítimas. Construiu-se aeroportos, construiu-se pontes, construiu-se estradas. Então, essa época foi de um crescimento de 14%, alicerçando o Brasil, inclusive investindo na produção de energia nuclear com a Angra 1 e a Angra 2. O monopólio das estatais nos setores fundamentais como siderúrgica veio da época militar, geração e distribuição de energia com a Itaipu Binacional, petroquímica monopolizada pela Petrobras, sistema portuário, ferrovias e petróleo. Investimentos do Estado sem recursos próprios que levaram à explosão da dívida externa. Para que os militares construíssem, o Brasil não tinha recursos financeiros. E o Brasil, então, somando já a dívida do governo Juscelino Kubitschek, explodiu a inflação do Brasil, que na época de Juscelino Kubitschek estava em 27%, na época do final do governo, então, dos militares, então, a inflação do Brasil já estava em 211%. Quando falamos em industrialização atual, existe uma forte dependência tecnológica externa. Falta de investimentos em pesquisa de ponta para alto crescimento. Predomínio de indústrias de bens de consumo durável e não durável de baixo valor agregado. Modelo neoliberal estimula a vinda de multinacionais com capitais estrangeiros e evasão de divisas com incentivos fiscais ou até mesmo isenção fiscal por mais de 20 anos e baixos salários em relação às matrizes. Privatização da infraestrutura industrial e liderança da indústria automobilística que dificulta a implantação de ferrovias no Brasil. A concentração industrial, ela está hoje então no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, formando aqui uma megalópole. Nessa região, nesse estreito trecho, nós temos usinas nucleares, nós temos petroquímicas, nós temos portos importantes, indústria aeronáutica e também de armamentos, indústrias variadas, siderurgia, indústria naval, indústria automobilística e grandes e importantes rodovias nesse setor. Então, há uma concentração industrial nessa região aqui sudeste do Brasil. Concentração industriais no Brasil em outras regiões. Então, além da região sudeste, devido ao inchamento dessa região, devido a ter muitas pessoas, colapso nas estradas, colapso nas áreas portuárias, as indústrias então buscam médias cidades para fazer investimentos. Então temos no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, em Santa Catarina a concentração industrial está em Joinville, no Paraná então está em Curitiba, na zona metropolitana de Curitiba, nordeste do Brasil fica na região litorânea, nós também temos aqui no norte do Brasil, no Pará, então, lá em Belém, e também, então, em Manaus, na parte central do Brasil, nós temos, então, Distrito Federal como organizador do país. Nessa imagem, nós temos, então, aqui os principais locais de concentração industrial entre Salvador, Belém, Manaus e, principalmente, então, na região sudeste do Brasil. Falamos então, pessoal, sobre a indústria brasileira, alguns pontos importantes da Geografia B. Nós estamos então na sua aula 15, página 27. Até a nossa próxima aula. É isso aí.